Deus é bom. Já não me ouvem há mais de um mês, por isso hoje não tenho desculpa para dormir, né? Por isso tenho estado de férias, não tenho estado a ouvir. Está aí uma imagem que podes pôr de fundo, acho que pôs aí, não sei. Yeah. Muito bem, deixa eu já abrir minha água. Muito bem. Então, hoje começamos uma série de mensagens em que o tema central é o reino esquecido. E hoje, o primeiro ponto desta série é o choro do reino. O choro do reino. E antes de iniciar, eu gostava de orar por cada um de nós, para ficarmos sensíveis àquilo que Deus quer falar na nossa vida. E nós próprios dizemos a Deus, Deus, eu não quero simplesmente estar aqui só a ouvir, eu quero realmente que o Teu Espírito Santo coloque o que eu ouvir hoje, coloque o meu coração, que eu leve a minha casa, para que eu mastigue a semana toda, para que eu diga, Senhor Jesus, que não seja só uma palavra, que simplesmente mais uma, está bem? Obrigado, Jesus, por mais uma vez por esta oportunidade. Estamos aqui, podemos ouvir de Ti, da Tua palavra, Te buscar, entender, Senhor, o que Tu queres, Senhor. Deus, e tantas coisas nesta vida, tantas vozes à nossa volta, tantas vozes, e cada vez mais, Deus, as vozes tentam abafar a Tua voz. E nós tantas vezes somos tão iludidos, Senhor. E Deus, e nesta tarde, Senhor, com humildade, Senhor, com um coração, Senhor, que depende de Ti. Senhor, eu oro, Senhor, acima de tudo pela minha vida, Senhor, para que Tu me ajudes a ser um simples instrumento. Toda a honra e toda a glória ser sempre para Ti, Senhor. Oro por cada um dos meus irmãos que está aqui neste lugar, Senhor. Deus, Tu possas tocar nos seus corações, Deus. Tu conheces o que vai na vida de cada um, Senhor. Eu, se calhar, não vou ter a capacidade, pelas minhas palavras, Senhor, de explicar ou de fazer entender, mas que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa ter essa liberdade, Senhor, e que Tu mesmo, Senhor, faças com que o coração de Deus entenda aquilo que Tens falado ao meu coração, Deus. Por isso, Deus, eu oro, Senhor, para que Tu me ajudes e ajudes os meus irmãos, Senhor. Juntos possamos entender aquilo que Tu queres falar nesta tarde, Senhor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5. E o Reino Esquecido será um estudo, será uma série de mensagens e sobre o discurso de Jesus, o tão famoso Sermão do Monte, não é? E nós vamos, porque o Sermão do Monte é Jesus a explicar o que é o Reino de Deus, não é? O que é o Reino de Deus, o que é o ADN do Reino de Deus, o que é ser do Reino de Deus. E a verdade é que hoje, primeiramente, nós temos uma série de batalhas de reinos dentro à nossa volta. E primeiro há o meu reino, o eu, o meu ego. É um reino aqui dentro que eu estou sempre à luta com ele. Todos os dias eu tenho que combater esse reino, que é o reino do Senhor Tiago. Esse reino, todos os dias eu quero tomar o controle. Todos os dias esse reino quer controlar a minha vida. Todos os dias esse reino diz que não faz mal, podes fazer assim. Ou seja, não, mas tens de fazer assim. E eu tenho que combater o reino do Senhor Tiago. Depois também há o reino da família. Muitas vezes nós achamos assim, sim, é verdade. Tantas vezes nós somos dominados pela família. Tantas vezes nós somos dominados por familiares. Eu lembro-me que tenho uma frase de um familiar meu quando me levou à escola. Primeiro dia de aulas, eu lembro-me de deixar lá, ou que foi um dos primeiros dias, na primária, e eu lembro-me disso, dela entregar à professora e disse, não perca muito tempo porque ele vai acabar nas obras. E eu lembro-me disso, né? Nós somos crianças, nós temos uma boa memória. Às vezes o reino da família em que nos tenta, ou seja, às vezes é aquela dificuldade, sabem? Eu, apesar de amar a família, amar a minha família e tudo mais, mas vocês sempre vão ver que na família as pessoas têm dificuldade, não é só na família, mas em muitos lugares. Nós temos dificuldade quando outras pessoas que cresceram connosco, elas crescem ou chegam a lugares que nós nunca chegámos.
elas têm dificuldade. Então, quase que há ali uma dificuldade de aplaudir, às vezes, a própria família. Nós temos esse defeito. Então, às vezes, há muitos reinos. Há o reino da sociedade. A sociedade tem um reino que tenta-te moldar, tenta-te fazer... Eu hoje fico a sentir que muitas igrejas, que se de repente alguém levantasse uma difamação e fosse para a televisão falar mal dos pastores ou do pastor de uma igreja, muitos crentes iam abandonar os pastores na prisão. Eles não iam defender, não iam dizer, pois, na televisão diz, está dito. Ou seja, então cada vez mais nós sentimos reinos, cada vez reinos, e há o reino de Deus. E nós não nos podemos esquecer dele. Porque é onde está a nossa... É de onde nós somos, aqueles que se entregam a Jesus. E o meu reino é o reino de Deus. Então, em Mateus capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, eu quero-vos dar aqui, enquanto vocês abrem, eu quero só vos dizer aqui alguma coisa em relação à cidade de Setúbal, que eu tenho reparado nos últimos anos, nos últimos tempos, meses. Nós temos orado pela cidade, temos orado para que Deus se manifeste. Eu não sei se vocês têm assistido às notícias, mas têm surgido cada vez mais crimes, cada vez mais negros. Há uns meses foi uma criança que foi morta por causa de bruxaria. Agora, estes dias, foi um empregado de um bar aí que foi morto, uma facada. Ou seja, cada vez mais nós estamos... Então, cada vez mais eu sinto, Deus... Porque sabem uma coisa? Quando a luz começa a aparecer, a Bíblia diz que a luz revela as trevas. Então nós precisamos estar atentos e sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Porque Deus vai chegar um momento em que nos vai chamar. E nós precisamos estar como soldados prontos para arregaçar as mangas. E dizer, estamos aqui, Senhor. E só vocês ficarem sensíveis a estas coisas, que às vezes nós não reparamos. As bem-aventuranças, que são aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, que será a nossa base para esta série de mensagens, são a proposta do reino. Jesus está a dar a proposta do reino. É a referência à vida do cristão. E não é algo provisório, mas contínuo. As bem-aventuranças são o ensino de Jesus para cada um de nós e elas são pertinentes para aqueles que se tornam os seus discípulos. Uma das principais perguntas é quem vai ter sucesso nesse reino. Quem será importante no reino? Porque nós queremos saber. Quais as características que vão marcar a vida daqueles que fazem parte do reino, o grande projeto de Deus? É essa a pergunta. Então, em Mateus, capítulo 5, verso 3 ao verso 5, diz assim: felizes o que têm espírito de pobres, porque é deles o reino dos céus. E ele continua: felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Então, vamos pensar assim. Vocês já viram alguém feliz por ser pobre? O reino de Deus, a proposta é um reino que não faz sentido para nós. Então, como é que ele pode ser feliz, pobre, a chorar? Como? Como é que ele pode ser feliz? Como é que ele pode ser feliz? Não faz sentido. Imaginem os discípulos ouvirem isto. Jesus começa a dizer que felizes são os que têm um espírito pobre. E nós pensamos assim, está, é o nosso português. Né? Nós pensamos assim, mas para nós é o que nós lemos. Imagina a reação dos discípulos, não faz sentido. Como é que é possível? Então o reino é conhecido por pessoas poderosas, pessoas com riquezas, pessoas com poderes, pessoas com tantas coisas. Mas o mesmo sentido que está aqui, está no Salmo 40. No Salmo 40, diz lá, ele diz assim, no fim, no verso 18, diz: Senhor, cuida de mim que sou pobre e necessitado. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não tardes, meu Deus. No Salmo 40, no verso 18. Quem é que está a dizer isto? É um pobre? Não, é o rei. O próprio rei está a dizer que é pobre e necessitado.
Então, a ideia de pobreza não tem a ver com questões financeiras. Ele não está a falar sobre isso. Ele não está a dizer que pobre é alguém que tem um espírito coitadinho, miserável. Não tem nada a ver com isso. Ele diz que feliz o que tem o espírito pobre, ou por outras palavras, feliz aquele que depende completamente de Deus, que é necessitado de Deus para manter a sua vida. O próprio rei, que é rico, tem tudo o que pode ter, e ele diz que ele é pobre e necessitado, e ele diz assim: Deus, Tu és o meu auxílio, não te demores, vem rápido, Tu és o meu libertador. É esta a característica para que Deus me reconheça, para que eu entre no reino. Eu preciso entender isto. Eu preciso entender que eu sou pobre, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, eu dependo de Deus. Eu sei, eu não sou nada. E enquanto tu não tens este coração, então tu ainda não encontraste quem é realmente Deus na tua vida. É esta a necessidade. E nós hoje esquecemos, nós chegamos na igreja e pomos aquela postura. Eu já fiz isso. Eu sei, porque eu sou tão espiritual. Não sei o quê. Não, Deus, eu só preciso de Ti. Eu só preciso de Ti, Deus. O segundo ponto. O reino de Deus é para gente que não tem nada a oferecer. O reino é para aqueles que nada têm a apresentar diante de Deus, sabe? Que se sentem vazios. Diferente dos religiosos, que se acham cheios de justiça própria. Que ficam a contar. Eu tive 10 anos nesta igreja. Eu fiz isto e não sei o quê. Pela graça de Deus, Deus me ajudou. Eu fiz não sei o quê. Não. Eu sei que nós gostamos disso. Nos faz sentir importantes. Mas o reino de Deus não é para pessoas importantes. É para gente humilde. É para gente que, Senhor, mesmo que eu compre uma ilha para Ti, nada disso é suficiente. Os religiosos ficamos a dizer que fui fiel, e é bom, claro que é bom, mas o reino é para gente que entende que não tem nada para oferecer a Deus. Deus, eu não tenho nada. Nada do que eu possa Te dar é suficiente. Quando eu entendo isso, então é porque Ele tem o meu coração, é porque eu reconheço a Sua grandeza. E então quando eu simplesmente penso assim, eu não vou dar nada, eu vou dizer que é pouco, Senhor, mas eu vou dar o meu pouco, eu vou fazer o meu pouco, é o meu pouco, mas pode ser muito. Aquela criança tinha poucos peixes e poucos pães. Os discípulos ridicularizaram. O que é que eu é para tanta gente? Jesus traz isso. O quê? Ser fiel. Senhor, não tenho nada, mas o que eu tenho é só isto. Isto não é nada. É o nosso coração. É o reino. O reino. As pessoas que são felizes no reino são aqueles que reconhecem a sua fragilidade. Essas pessoas espiritualmente pobres, dependentes de Deus, reconhecem que não podem olhar para Deus. Eu entendo, Senhor, Tu és grande o suficiente, porque mesmo que eu abra 50 igrejas no meu país, nada disso é suficiente para a Tua grandeza. Porque Deus não nos fez para sermos grandes, grande é Ele. Ele nos fez para sermos servos. Nós o servimos. O nosso Rei do reino. E sabem, quando eu penso no pobre, do espírito, faz-me lembrar aquela pessoa necessitada que chega perto do Senhor com um pote vazio.
Senhor, eu não tenho nada, só tenho um pote vazio. E quando Deus enche o pote, ela não o esconde, ela não o guarda, mas ela vai abençoar outros, porque sabe que aquele que lhe encheu o pote volta a encher, que cuida da sua vida, cuida de tudo, cuida, não teme, não tem medo. Senhor, eu sei, eu vou-vos dizer por experiência própria, eu sei, tantas vezes, tanta dificuldade, tanto preço a ser pago, e o Senhor nunca deixou de encher o pote. Nunca. E quando nós pensamos e olhamos para o verso, quando ele diz felizes os que choram. Porque Deus os consolará. Os outros que são, além de sermos dependentes de Deus, e diz lá que o reino, diz porque é Deus o reino dos céus, aqueles que são dependentes, são pobres. Senhor, eu preciso de Ti, eu quero de Ti, eu quero mais de Ti, não importa o resto, eu quero mais de Ti. É um pobre, necessitado de Deus. E ele ainda diz que felizes é os que choram. Não faz sentido. Deus, no mundo onde eu vivo, chorar é tristeza. Dizem, desde que sou pequenino, quando eu chorava, não chores. Toda a gente diz, não chores. Eu, não chores. Eu lembro meu pai dizer que homem não chora. E Jesus está a dizer, felizes os que choram. Porque pessoas que chegam no reino com o pote vazio, elas não são só pessoas com um pote vazio. Se fosse só isso, são pessoas que elas próprias entendem e fazem uma lista das coisas ou das suas fraquezas e dos pecados, e elas ficam profundamente tristes com o que são e com o que fazem. É por isso que às vezes eu digo, quando alguém quer seguir Jesus, eu costumo dizer que quando a pessoa quer seguir Jesus, eu quero seguir Jesus, bora, vá, tá bom, vá, picaste, tá bom, vá. Isso para mim não é. Quando eu vejo alguém realmente a entender isto, a chorar, a dizer, Senhor Jesus, além de eu não ter nada para Ti, além de eu sou inútil porque só faço coisas erradas, elas chegam à conclusão que querem ser melhores, mas não conseguem. E o problema é que hoje nós vamos às igrejas e parece que chorar é crime, parece que tristeza é crime. Às vezes nós estamos no louvor e, for preciso, estamos a tocar e a pessoa que está a tocar quase tem a obrigação de estar somos uns, desculpem a expressão, mas às vezes parece que estamos a tentar agradar o circo. Às vezes é tempo de chorar. E isso não é bonito para as câmaras. Claro que não é bonito. Porquê? Porque o reino do mundo quer sorrisos, quer alegria. Mas o reino dos céus diz, felizes os que choram. Felizes os que têm o espírito pobre, que é o oposto. Então, gente, quando realmente reconhecemos o reino como ele é, nós sabemos e somos confrontados e dizemos, eu quero ser melhor do que sou, mas eu não consigo, Senhor. Então choro. Eu choro. Eu não choro porque eu não tenho dinheiro. Eu não choro porque eu não tenho uma casa. Eu não choro porque não tenho o carro dos meus sonhos. Eu não choro por muita coisa, mas eu choro porque eu quero ser melhor, Senhor.
Eu quero ser como tu e não consigo. E é aí nesse ponto. É nesse ponto. Quando nós entendemos que a nossa inclinação é sempre para o mal, e nós admitimos isso, é nesse ponto que o Senhor estende a sua mão e nos consola e nos diz: tu não consegues, mas eu consigo. Por isso, elas vão com humildade ter com Jesus, pois reconhecem a sua necessidade. E Jesus diz que aquele que procede assim será consolado. Deus, eu preciso de ti, Senhor. Quarto ponto. Ele diz: felizes os humildes, pois terão como herança a terra. A humildade, a mansidão é a capacidade de ficarmos tranquilos e quietos mesmo quando somos injustiçados. E temos razão. Os humildes são pessoas que desistem de lutar com as suas próprias armas. Pessoas que se assemelham a Jesus, que passaram a controlar-se internamente de maneira diferenciada dos outros, sem permitir que emoções fortes dominem a sua vida. Essas pessoas receberão a terra por herança. Aquilo que é motivo de tanta luta, morte e desgraça pelo mundo fora ao longo da história, Jesus diz que a terra que tantas mortes causou por querermos conquistar aquela terra, e agora estamos a passar por isso. Jesus está a dizer que a terra ficará com os humildes. Com os humildes do reino de Deus. Sabem o que é humildade? Nós temos aquela... Eu vou dizer, eu cresci no bairro, e isso é algo que eu... Não é que seja... A humildade... Às vezes nós temos aquela coisa de... Não, vou lutar, vou fazer, vou responder, não sei o quê. Vai aquela pessoa, vai ver. É o meu direito. E muitas vezes eu fiz isso. E volta e meia tenho de dar porrada a mim mesmo para não voltar a fazer. Mas sabem, quem não tem humildade é aquela pessoa que vai entrar numa casa e quer entrar numa casa e a porta está fechada e aquela pessoa começa a bater à porta, empurrar a porta e com força e vai, essa pessoa está... E para a pessoa da casa dar-lhe e deixar entrar. Eu vejo assim, quem é humilde, o dono da casa, terá todo o prazer de lhe dar a chavinha de casa. Porque ele sabe que ele é manso, sabe que ele não fica nervoso quando não tem as coisas que quer. Então o que Deus está a dizer é isso, meus amigos. Sejam humildes, tranquilo, não percam tempo com aquilo que não vale a pena, não andem a agredir-se uns aos outros por aquilo que não interessa. Se o outro quer ficar com a tua capa, dá-lhe a capa, dá-lhe mais alguma coisa. Se o outro der-te uma lambada não à direita, dá-lhe à esquerda, deixa. Ser humilde. Obviamente que ser humilde não é ser omisso às obras más. Obviamente ser humilde não é eu simplesmente estou a ver alguém a fazer algo errado e eu não, sou humilde, não vou dizer nada. Não, vemos Jesus no templo a expulsar os vendilhões, vemos Jesus a confrontar os fariseus, vemos Jesus a confrontar aqueles que eram incorretos. Não, mansidão, a humildade do reino é aquele que não quer tomar dos outros aquilo que é Deus. Não vou pegar aquilo que é Deus. Humildade do reino. É tudo bem, tranquilo. Se eu devia ter ficado com 500, tu ficaste, e eu fiquei só com 200, ficaste, olha, bora, segue, tranquilo, bora. São coisas que não têm valor. É nós não andarmos nervosos com coisas. É nós andarmos tranquilos.
porque sabemos aonde está a nossa verdadeira herança. E eu quero ler aqui estes versos para concluir, e que está na versão A Mensagem, uma versão mais atual, para nos ajudar a entender estes três versos, que diz assim: quando chegaram a um lugar bem tranquilo, ele se assentou e começou a ensinar aos seus companheiros da caminhada. Abençoados são vocês, ou felizes, abençoados, que nada nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. O que é que ele está a dizer? Isto ele está a descrever os pobres de espírito, que nada têm a oferecer. O que ele está a dizer no sentido, eu tenho muito para oferecer, mas que o valor não está naquilo que eu dou. Apesar que aquilo que eu faço ou que dou é sempre pouco para aquilo que Deus merece. Para que isso não seja o meu orgulho. Eu há muito tempo, eu estive em reuniões, já nesta igreja há muitos anos, em que tive gente a dizer assim, em reuniões de igreja, a dizer, eu dou todos os meses X dinheiro para a igreja, eu tenho o direito. E nós pensamos assim, puxa, está há tantos anos na igreja e não entendeu o que é ser igreja. Eu tive gente que deu os terrenos para a igreja e que disse, eu vou dar este terreno, mas eu quero uma estátua minha lá na porta. Fala sério. Eu tive gente que deu terrenos e mandou pôr uma placa, pelo menos a dizer, o irmão tal doou este terreno para a igreja. Porquê? Porque não entenderam o reino. Ah, mas foi muito bom o que ele fez. É, claro que é bom, mas é motivo errado. O coração está errado. Obviamente que a obra de Deus é abençoada por isso, mas ele não é abençoado por isso porque ele não entendeu. Não é abençoado nos diz, então Deus vai lhe dar mais. Não, não é isso. É herança. A nossa herança no reino, ela será contada não pelo que nós fazemos, mas com a intenção com o que nós fazemos. Ela é medida não pela quantidade, mas pela intenção. A intenção Deus vai julgá-la toda. Eu estar aqui a pregar para vocês, Deus vai julgar um dia a minha intenção de eu estar aqui hoje. Diz, quando vocês saem de cena a mais Deus e do seu governo, estão a entender o que ele está a dizer? Nós somos aquelas pessoas que não nos impomos. Nós dizemos, ok, Senhor, olha, eu fiz o que podia fazer, Tu és Deus, Tu agora brilha, Senhor. Eu vou sair de cena. Tchau, tchau. Agora é para Ele. Tchau, tchau. É por isso que há coisas que eu, durante muitos anos, vivia iludido quando eu vejo aqueles cartazes, grande pregador, grande não sei quem, grande não sei quê, e aquilo dá-me náuseas. Mas antigamente eu era iludido. Eu disse, Senhor, não há nenhum grande, só Tu. Grandes no Teu reino são aqueles que servem. Aqueles que se calhar ninguém conhece. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é o amor supremo. Quando ele fala sobre o chorar, o que ele está a dizer? Nós amávamos o pecado. Muitos de nós amamos o pecado. Ainda temos assim uma espécie de damos uns beijinhos de volta e meia a ele. É um amor-ódio. Mas quando nós reconhecemos o pecado e o largamos, nós entendemos a nossa miséria e nós choramos e Jesus nos abraça e nos consola. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais nem menos.
Assim vocês verão como orgulhosos donos de tudo o que não pode ser comprado. O grande problema de Lúcifer foi porque ele quis usurpar o lugar de Deus. E eu vou-vos dizer que nós temos no nosso coração um pouco isso. Nós queremos usurpar o lugar de Deus. Nós queremos achar e manipular gente a nós próprios, seja o que for, se pudermos. Quantas vezes nós fôssemos Deus, né? Quando às vezes alguém nos fere e aquele ódio vem, nós estávamos a ser como Thanos nos Avengers. E quando alguém nos irrita, nós desapareceu. Tão bom. Aquela pessoa nunca mais vai ver na minha vida. Não vou me chatear com mais ninguém. Quantas vezes no nosso coração nós julgamos e achamos os outros por nosso próprio entendimento, quando às vezes nós não sabemos o que está por trás de tantas coisas. Então, o reino de Deus e o reino esquecido é um reino que não vai fazer sentido a tu explicares à tua família ou aos teus colegas de trabalho. Você estás a chorar e eles vão dizer, não chores. Não, mas Jesus diz para eu chorar. Deixa-me chorar, pá. Não me chateies, deixa-me chorar. Não, mas não chores, não fiques triste. Não, mas eu quero ficar triste, pá. Tenho uns comprimidos mesmo bons, então ficas triste. Eu não, mas não quero comprimidos, eu quero ficar triste, deixa-me ficar triste. É bom. Assim o Senhor vai me consolar. E o melhor consolo é Ele. Porque há alegria no consolo de Jesus. A verdadeira paz que excede o entendimento. Então, quando eu lembro do reino, obviamente que nem todas as pessoas vão entender isto. As pessoas vão achar que é chato. Então, agora tenho de ser pobre, necessitado. Tens. Mas eu já fiz tanto. Eu tenho uma conta bancária recheada. Eu tenho não sei quê. Pois, isso esquece. Isso não vale a pena. Isso, diante de Deus, meu caro amigo, não vale nada. Eu sirvo o Senhor há quase 20 anos. E durante muitos anos eu me vangloriava com aquilo que eu tinha feito. Mas hoje eu entendo que não vale nada. Não é que não vale nada no sentido, obviamente que é bom. Mas isso não vai justificar a minha vida. Porque Deus vai olhar a minha intenção, a minha perseverança. Ele vai olhar para aquilo que eu perseverei mesmo quando outras pessoas foram injustas comigo. Ele vai olhar quando eu estendi a mão àqueles que eu não devia ter estendido e mesmo assim estendi. Ou seja, que não mereciam, porque eu também não merecia. Ele não vai olhar para as boas pregações que eu fiz, Ele vai olhar sim para a minha perseverança e fidelidade para com Ele. Porque tudo isto é a minha função, é ser servo. E quando nós somos servos, nós não fazemos para nos sentirmos importantes, nós fazemos porque é a nossa função. Nós já estamos muito emocionais, queremos todos ser honrados e palminhas e prendas. Sabem aquela, eu sei que é uma expressão dura, às vezes nós estamos a ouvir quando alguém diz assim, eu fiz isto, eu sei o quê, e alguém diz assim, não é mais do que o teu dever. É uma expressão forte, mas a verdade é que nós cristãos às vezes temos que pensar nela. Senhor, qual é o meu dever? Tiago, o teu dever é me servires com tudo o que tu tens, tudo o que tu és, toda a tua vida. É tu entenderes que dependes de mim. É tu entenderes que precisas me buscar todo o teu coração. É tu entenderes que tudo o que tu tens sou eu que te estou a dar e eu quero que tu sejas fiel administrador daquilo que eu estou-te a dar. Lembra-te das parábolas, dos talentos. Lembra-te de tudo isso que eu te ensinei. Lembra-te. O que é que estás a fazer com aquilo que eu estou-te a dar? Onde é que estás a gastar os teus recursos, o teu tempo, o teu dinheiro? Onde é que está? Se o meu reino é importante para ti, o que estás a fazer? O que estás a semear? Então, nós entendemos isto. E nós abraçamos este reino. E nós não nos esquecemos do princípio deste reino. Cada um de nós precisa de dizer ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, não
que eu não me esqueça deste reino, porque eu sei que é o reino de vida, de paz, Senhor. Então que nós possamos orar ao Senhor Jesus e possamos dizer: Senhor Jesus, desperta o meu coração, que eu sou pobre e necessitado, Senhor. Eu choro, Senhor, meu coração chora porque eu quero mudar a minha vida e não consigo. Deus, por isso eu oro para que Tu me tornes humilde, sensível à Tua voz. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado pela Tua palavra nesta tarde, Senhor. Que nós possamos aprender a chorar na Tua presença. Possamos voltar a chorar na Tua presença, Deus. Possamos entender aquilo que Tu tens, Senhor, para nós, entender aquilo que Tu fazes. Deus, ensina-nos o Teu reino como Ele é, na sua plenitude, Deus. Não nos deixes adormecer, Senhor, na caminhada, nem ficar distraídos ou iludidos, Senhor. Deus, mesmo que isso aconteça, Senhor, traz até nós pessoas que nos despertem e nos façam ver a verdade, Senhor. Por isso, Deus, nesta tarde eu oro para a Tua igreja neste lugar, Senhor. Deus, nós não queremos simplesmente ser mais uma igreja, nós não queremos simplesmente só encher cadeiras, mas nós queremos realmente ver o Teu mover, Senhor. Queremos realmente ver pessoas transformadas, não por um movimento, Senhor, que passageiro, mas algo que seja construído, firme, com raiz, para que esta cidade possa desfrutar da Tua presença e da Tua igreja, Senhor. Uma igreja viva, Senhor. Uma igreja que vive no Teu reino, Senhor. Por isso, Deus, mesmo que não faça sentido, mesmo que às vezes não tenhamos como explicar as coisas, nós possamos entender que somos pessoas, somos pobres, dependentes de Ti e que não temos nada de valioso a oferecer, a não ser a nossa vida, a nossa obediência, o nosso compromisso, Senhor. Deus, que possamos chorar por nós próprios, chorar pela nossa miséria, Senhor, chorar pela nossa fraqueza, quebrantar o nosso coração, Senhor, e nos torna humildes, esperando em Ti, confiando em Ti, Senhor, sabendo, Senhor, que Tu estás connosco, Senhor, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dirige, Senhor, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom. Amém.